Há um murmúrio persistente na paisagem da masculinidade contemporânea, um lamento quase inaudível que, paradoxalmente, se torna mais alto, quanto mais se tenta silenciá-lo. É o som de homens falando incessantemente sobre aquilo que lhes falta. Não é uma novidade na história humana, o ser humano, em sua essência, tende a valorizar o que perdeu ou o que ainda não possui. O doente anseia pela saúde, o idoso pela vitalidade da juventude, o que sente frio pela quentura do sol. Aquilo que nos escapa, aquilo que está ausente, tende a ocupar o centro de nossa mente. No entanto, a intensidade com que o homem moderno discute a masculinidade, a busca frenética por definições e modelos denuncia uma lacuna profunda. É como um eco constante de um ideal que se almeja, mas que, de alguma forma, parece inatingível no presente. Essa obsessão com o que não se tem, com um ideal que parece sempre fora de alcance, revela uma crise de identidade que vai muito além de uma simples nostalgia. A modernidade, em sua ânsia por definir e categorizar, tem construído uma série de ideais masculinos que, embora aparentemente aspiracionais, se revelam armadilhas. Ao sair da adolescência, o jovem é bombardeado por uma cacofonia de vozes que ditam o que ser homem significa. Há o ideal da desconstrução, que prega a renúncia a qualquer traço de força ou liderança, rotulando-os como opressão. Há o ideal da virilidade bruta, que exige uma firmeza inabalável e uma ausência de emoções. Há a pressão para atingir marcos sociais arbitrários, a perda da virgindade antes de uma certa idade, a acumulação de riqueza milionária antes dos 30, a conquista de um status social invejável. O jovem se vê diante de um espelho distorcido, onde a imagem refletida é sempre a de alguém mais popular, mais bem-sucedido, mais forte, mais inteligente. E ele, em sua própria realidade, sente-se atolado na lama da inadequação. A vida, sob essa ótica, torna-se uma tragédia pessoal. Um fardo insuportável. Essa imposição de ideais externos é uma tolice cruel. Ela ensina ao jovem que ele deve perseguir uma versão de homem que nem mesmo aqueles que a promovem são capazes de encarnar plenamente. A ideia de que o homem deve ser rico, com uma família perfeita, um corpo escultural e uma carreira brilhante, cria uma régua de fracasso que condena a maioria à frustração. Se ele não atinge esses padrões, é rotulado como um fracassado, alguém que falhou na vida. Mas essa é uma perspectiva terrivelmente limitada. A verdadeira tragédia na vida de um homem não reside na ausência de bens materiais, de status social, ou mesmo de um relacionamento romântico. Essas são conquistas externas, passageiras, que podem ser perdidas a qualquer momento. O único fracasso genuíno, a única tragédia que realmente importa, é a falha em cultivar a própria alma, em buscar uma excelência interior que transcenda o efêmero. A busca incessante por um homem ideal que se baseia em passes e aparências é uma ilusão. De que adianta ser o homem mais rico do mundo se, no dia seguinte, surge alguém com mais riqueza e sua utilidade, seu valor percebido, é imediatamente descartado? A vida baseada em acumular bens, em alcançar um determinado status profissional, em encontrar uma parceira e construir uma família, embora possa trazer alegrias, é intrinsecamente limitada. Essas são conquistas que, por sua própria natureza, são passageiras. É como se o propósito da existência de um homem se resumisse apenas àquilo que ele pode tocar, ao que é palpável. Se a razão de sua vida é tão frágil que pode ser destruída por um evento externo, a perda de um emprego, o fim de um relacionamento, ou, em um cenário mais sombrio, a violência de um estranho que atinge aqueles que ele ama, então essa vida é construída sobre areia. Se a sua razão de ser é tão pequena que qualquer imprevisto pode desmantelá-la, então, lamento informar, você está em uma posição de extrema vulnerabilidade. A verdadeira forja do caráter masculino não se encontra nos palácios de riqueza ou nos pódios de glória, mas nas profundezas da alma, onde a busca por um propósito maior se inicia. Um homem não é definido pelo que ele tem, mas pelo que ele é capaz de se tornar. Pelo legado que ele constrói além das fronteiras do material. De que adianta ser o mais rico do cemitério se a sua vida foi um vazio de significado? A verdadeira riqueza reside na integridade, na sabedoria e na capacidade de contribuir para algo que transcende a própria existência. O homem que busca a excelência interior compreende que as passes são meros instrumentos, e não o fim em si. Ele as utiliza com sabedoria,
mas não se define por elas. Sua bússola aponta para o que é eterno, para o que permanece, quando tudo mais se desfaz. A mediocridade é a maior inimiga do homem que busca a excelência. Não há mediocridade de recursos, mas a mediocridade de espírito. É a aceitação de uma vida sem propósito, sem desafio, sem a busca por algo que o eleve acima do comum. O homem que se contenta com o mínimo, que se esquiva da responsabilidade de cultivar sua própria alma, é o homem que se condena a uma existência vazia, independentemente de suas conquistas externas. A sociedade, em sua busca por conforto e conveniência, muitas vezes nos seduz com a promessa de uma vida fácil, sem atritos, sem desafios. Mas é no atrito, no desafio, na superação das próprias limitações que o verdadeiro caráter é forjado. É como o diamante, que só revela seu brilho após ser submetido à imensa pressão. A verdadeira força de um homem reside em sua capacidade de transcender a reação imediata e agir a partir de princípios elevados. Imagine 2 cenários de desilusão. No primeiro, um homem descobre uma profunda traição em seu círculo mais íntimo. Em vez de ceder à fúria e ao desejo de retaliação, ele escolhe a retirada digna, a preservação de sua paz interior e a busca por um caminho de reconstrução pessoal. Sem se apegar à dor da ofensa, ele compreende que a verdadeira vitória não está em destruir o outro, mas em preservar a própria integridade. No segundo cenário, outro homem, diante de uma situação semelhante, permite que a raiva o consuma. Ele busca a vingança, a destruição do ofensor, e, ao fazê-lo, perde a si mesmo no processo, tornando-se refém da própria amargura. A sociedade, em sua superficialidade, pode aplaudir a retaliação como um sinal de força, mas a verdadeira força reside na capacidade de escolher a virtude sobre a paixão, a sabedoria sobre a impulsividade. A hipocrisia é o veneno que corrói a alma do homem. É a dissonância entre o que se prega e o que se pratica. Muitos clamam por justiça implacável para os erros alheios, mas imploram por misericórdia quando são seus próprios erros que estão em questão. Essa balança desequilibrada, essa seletividade moral, é a marca de um espírito pequeno. O homem que busca a excelência compreende que a verdadeira justiça começa em casa, na autoavaliação honesta e na aplicação dos mesmos padrões de exigência a si mesmo que aplica aos outros. Ele entende que a misericórdia não é um sinal de fraqueza, mas de uma força interior que permite transcender a dor da ofensa e buscar a reconciliação, a compreensão e o bem maior. Essa é a atitude de um homem que se eleva acima da mediocridade, que busca a grandeza não no aplauso externo, mas na integridade de suas ações. Estamos mergulhando nas profundezas da verdadeira masculinidade, desafiando as noções superficiais e confrontando a hipocrisia que nos impede de alcançar nossa plenitude. Se esta análise está ressoando em sua alma, se você sente que esta é uma verdade que precisa ser mais amplamente compreendida e vivida, então este é o momento de se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com a busca por uma vida de propósito e significado que transcende o efêmero. E para que essa reflexão não fique apenas em sua mente, quero te convidar a uma interação que vai além do gostei do vídeo. Pense em um momento em que você foi tentado a aplicar uma justiça seletiva, rigor para os outros, leniência para si, em vez de se culpar. Quero que você compartilhe nos comentários uma única atitude concreta que você pode tomar a partir de hoje para praticar mais a autoobservação e a coerência entre o que você exige dos outros e o que você exige de si mesmo. Vamos transformar a seção de comentários em um espaço de honestidade e crescimento genuíno. A verdadeira grandeza de um homem reside em sua capacidade de amar, não de forma sentimental, mas como uma força ativa e transformadora. O amor, em sua essência mais pura, é a única moeda que não se desvaloriza, o único legado que transcende o tempo e as passes. Todas as outras coisas, a riqueza, o poder, a fama são meros instrumentos que, se não forem utilizados a serviço de um propósito maior, se tornam grilhões. De que adianta ser o mais forte, o mais inteligente, o mais bem-sucedido, se o seu coração está vazio de compaixão? Se a sua vida não toca e eleva a vida de outros? O homem que se define por suas passes é um homem pobre, pois sua riqueza é finita e sua alma, faminta. A verdadeira abundância reside na capacidade de dar, de servir, de amar sem esperar nada em troca. O amor não é um sentimento passivo, é uma ação,
é a escolha consciente de estender a bondade, a compreensão e a misericórdia, mesmo quando a resposta é a indiferença ou a hostilidade. É a decisão de construir, de nutrir, de proteger, não por obrigação, mas por um impulso interno de generosidade. Um homem que vive pelo amor não se preocupa com as feridas que possa receber, pois sua recompensa não está no reconhecimento externo, mas na integridade de sua própria alma. Ele compreende que a verdadeira vitória não é sobre o outro, mas sobre si mesmo, sobre a capacidade de transcender a própria dor e continuar a irradiar luz. Assim se forja um homem inabalável, cuja força não reside na ausência de vulnerabilidade, mas na coragem de amar apesar dela. A vida, em sua essência, é um convite à ação. Não à ação impensada, mas à ação com propósito, guiada por uma bússola interna que aponta para o que é verdadeiro, bom e belo. Muitos homens se perdem na busca por um grande propósito que parece sempre distante. Uma missão épica que exige anos de preparação, mas o propósito não é um destino, é uma jornada, e ela começa no agora, nos pequenos gestos, nas escolhas diárias. O que você pode fazer neste exato momento para amar? Para servir? Para elevar? Talvez seja um ato simples de gentileza para com um estranho, um momento de escuta atenta para um amigo, um gesto de carinho para um familiar. Essas pequenas ações, quando realizadas com intenção e amor, são os tijolos que constroem uma vida de significado. A busca pela excelência masculina não é uma corrida contra os outros, mas uma jornada de autodescoberta e autotransformação. Não se trata de ser o mais rico, o mais forte ou o mais famoso, mas de ser o homem que você foi chamado a ser, a versão mais elevada de si mesmo. Essa jornada exige coragem para confrontar as próprias sombras, disciplina para cultivar as virtudes e humildade para aprender com cada experiência. Ela exige que você se liberte das amarras das expectativas externas e das definições superficiais de sucesso, e que encontre sua própria voz, seu próprio caminho, seu próprio propósito. O legado de um homem não é medido pelo tamanho de sua fortuna ou pela extensão de seu poder, mas pela profundidade de seu caráter e pelo impacto de seu amor. É a semente de bondade que ele planta no coração dos outros, a inspiração que ele oferece pelo seu exemplo, a luz que ele irradia em um mundo que muitas vezes parece sombrio. Essa é a verdadeira riqueza, a única que não pode ser roubada, a única que permanece quando tudo mais se desfaz. O homem que vive pelo amor, que age com propósito, que busca a excelência interior, é o homem que constrói um legado eterno, um farol para gerações futuras. Ele não se preocupa com o que o mundo pensa dele, mas com o que ele pensa de si mesmo e com o que ele se torna diante de uma verdade maior. Chegamos ao fim desta profunda reflexão sobre a verdadeira força e o propósito da masculinidade. Se esta mensagem ressoou em sua alma, se ela te inspirou a buscar um caminho que transcende o efêmero e se conecta com o eterno, então eu te convido de coração aberto a se juntar à nossa comunidade. Clique no botão de inscrição. Não é apenas um número, é um compromisso com a sua própria evolução e com a construção de um legado de significado. E para que essa chama de propósito continue a arder, quero te pedir algo especial. Nos comentários abaixo, compartilhe uma única forma concreta pela qual você pode começar a viver de amor e a agir com propósito no seu dia a dia, a partir de hoje. Pode ser um pequeno gesto, uma mudança de perspectiva, ou um novo hábito. Suas ações são a prova viva da sua transformação. Vamos juntos construir um espaço de inspiração, ação e amor. Obrigado por sua presença e por ser a própria força.